Bom, agora nós daremos início a uma mesa redonda que tem como tema a importância do setor filantrópico no Brasil. Estarão com a gente Custódio Pereira, ele é economista, mestre em administração, doutor em história econômica e especialista em finanças, gestão e educação. Custódio é gerente da Pereira Ledre, empresa especializada em governança corporativa, reestruturação e recuperação de organizações. Ele é conselheiro independente do Grupo Santa Catarina, da AERP e do Instituto Ela. É também membro do Comitê de Finanças da Associação Santo Agostinho e do Conselho Fiscal do IBRIC. Está com a gente também Camila Feldberg. Ela é graduada em Ciências Contábeis, especialista em Sociopsicologia da Juventude e Políticas Públicas. Camila construiu toda a sua carreira no Itaú Social, onde é gerente da área de fomento, que trabalha pelo fortalecimento da sociedade civil. O nosso mediador é o conselheiro do Corecon São Paulo, Gil Clarindo. Um bom debate a todos. Obrigado. Boa tarde a todos. Mais um trabalho aqui no Congresso Paulista de Economia. E hoje nós vamos fazer uma mesa redonda aqui sobre a importância do setor filantrópico no Brasil. Então, eu queria convidar a economista, a senhora Camila Feldberg, que fizessem as suas colocações, por favor. Olá, boa tarde. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês nessa mesa para discutir um assunto tão importante, estratégico e necessário. Já era antes da pandemia e muito mais agora, né? Então, eu tenho uma apresentação, isso, muito obrigada. Então, só para me apresentar um pouquinho mais, né? Eu trabalho aqui no Itaú Social, que tem como objetivo contribuir com a educação pública no país, entendendo a educação que acontece em múltiplos espaços, dentro da escola, numa organização social, num parque, numa quadra de esportes, né? Então, a gente trabalha com diversas maneiras de ofertar educação para crianças e adolescentes, né? Então, eu quero compartilhar um pouquinho alguns pensamentos sobre esse tema, né? A importância, olhando para a filantropia, o investimento social privado, né? Então, aquele investimento que acontece por parte de fundações, associações, né, empresas. E eu trouxe um pouquinho para vocês algo que me toca muito. Quero até contar um caso aqui. Uma vez eu estava num evento e uma pessoa ouvindo levantou e falou assim: mas a educação é um dever do Estado. Olhar para as crianças é um dever do Estado. E aí, pode passar a tela, por favor? Eu trago aqui um trecho da Constituição, volta 1, passou 2 aí. Isso. Da Constituição Federal, que é algo que é importante a gente ter em mente e retomar a cada momento, assim, sabe? Os objetivos fundamentais da República: construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir desenvolvimento nacional, erradicar pobreza e as desigualdades e promover o bem a todos, né? Sem distinção de origem, raça, sexo, cor e idade. Então, quando a gente olha isso, a gente pensa, nossa, já está dado, né? Que a gente precisa fazer para efetivar esse objetivo, né? E aí, linkando um pouco com a história que eu contei, né, da pessoa que falou, é um dever do Estado, a própria Constituição Federal e o Estatuto da Criança e Adolescente, conhecido como ECA, vão trazer como a educação como um dever, sim, do Estado, mas da família, da comunidade, da sociedade em geral. E a gente sabe aqui no nosso país como tem desigualdade social, né? Como a oferta de oportunidades de educação, de saúde, de renda são mal distribuídas. E aí, quando a gente olha, então, essa fundamentação legal, a gente tem que se reconhecer aqui, né? Seja como pessoas físicas, porque nós somos sociedade, mas também como representantes de empresas, de fundações. Todos têm que somar esforços para garantir direitos
à população do país. Como o nosso tema aqui é educação, eu trouxe o próximo slide, pode passar, por favor? Que é baseado num estudo, é um estudo que nasceu lá nos Estados Unidos e que a gente fez aqui a versão brasileira, né, desse estudo, quando a gente vai comparar, então, as ofertas de oportunidades de educação de uma criança, de uma família de alta renda com uma de baixa renda. Então, a gente vai olhando, então, o tempo que essa criança tem de aprendizado online, acesso à internet, estudos, inglês, esporte, leitura com a família antes de dormir, se a criança frequenta a educação infantil, se ela viaja nas férias ou se ela faz atividades educativas nas férias. Então, a gente foi comparando, né, crianças pobres com crianças ricas, e o nível de desigualdade é uma coisa espantosa. Então, ao final do 9º ano, por exemplo, as crianças mais ricas, de famílias ricas, recebem mais de 7.000 horas a mais de aprendizado. Então, você fala, nossa, 7.000 horas, né? Isso representa quanto? Se a gente estivesse falando de uma escola regular, né, com 4 horas de ensino, isso significa quase 8 anos de ensino a mais. Então, quando a gente vê esse recorte, é um dos recortes possíveis, né? Esse nível gigantesco de desigualdade, a gente não pode se opor e não pode achar que é dever de um ator da sociedade apenas, né? Muito pelo contrário, a gente precisa somar esforços, olhares conjuntos e todo mundo, cada um com um conhecimento, com uma possibilidade de recurso, com apoios de várias de diferentes formas, a gente tem que sim arregaçar as mangas e trabalhar para que essas diferenças cada vez sejam menores e para que todo mundo tenha acesso aos seus direitos, né? Pode passar, por favor. Isso. Eu trouxe aqui uma pesquisa, dados de uma pesquisa, um censo, na verdade, feito pelo GIF, que é o Grupo de Institutos e Fundações Empresariais. Esse censo acontece a cada 2 anos, com fundações empresariais, fundações familiares. E nesse censo, então, de 2020, 131 pessoas, né, instituições responderam, levantando, então, um volume total de recursos de 5,3 bilhões de recursos distribuídos, né, para vários temas diferentes, investidos de várias formas diferentes, mas aqui eu já queria trazer um pouquinho de coisas que a gente precisa ter um olhar, né? No mapa do país, a gente vê para onde vai esse recurso. 73% desse valor total fica na região sudeste. Claro, todos os lugares têm necessidades, mas fica aqui uma reflexão para a gente pensar, né, ao fazer filantropia, ao investir socialmente em algo, como é importante que a gente olhe para as maiores necessidades, para garantir que os recursos cheguem realmente para quem mais precisa, para a gente não aumentar ainda mais a desigualdade que a gente falou há pouco, né? Pode passar, por favor. Nós temos no país muitas organizações sociais, a gente tem aí pelo mapa do IPEA mais de 800 mil organizações sociais, e muitas delas fazem um trabalho muito, muito, muito relevante, muitas vezes suprindo e entrando em espaços onde a política pública não está fortalecida a ponto de conseguir atender a todos que precisam. E as organizações sociais têm feito trabalhos extremamente relevantes, estratégicos, conhecendo muito bem a realidade onde elas estão inseridas, mas a gente vê que ainda no setor privado, muitos investidores têm uma certa aversão ao risco de apoiar organizações que estão fazendo seus trabalhos, sejam elas de saúde, de educação, de assistência social, de meio ambiente, e muitas vezes eles não apoiam essas organizações como um todo porque acham que tem algum risco.
E o que eu penso e o que a gente tem trabalhado aqui é como é que a gente pode fazer para fortalecer essas organizações e caminhar junto em parceria para que, primeiro, que eu acho que um caso ou outro não pode ser representativo do todo, né? Então, as organizações muitas vezes sofrem com a falta de investimento por um caso ou outro isolado que acontece, a gente sabe que acontece, mas o que é importante é conhecer as organizações sociais, entender o papel que elas têm nos territórios e apoiá-las como um todo, né? Então, muitas vezes, esses investidores participantes do censo, eles preferem desenvolver suas ações próprias, o que, claro, é bacana e é legítimo, mas a gente tem muitas organizações que sofrem bastante, pode voltar um pouquinho? Que sofrem bastante para conseguir ofertar suas atividades, né, por falta de recursos. Pode passar. Isso. Então, um pouquinho do que eu estava falando, né, de um recorte aí de investidores que não apoiam a sociedade civil, 18 deles colocam que eles entendem que tem maior eficiência quando eles fazem diretamente os seus projetos. Mas o apoio e a participação social, né, não precisa ser apenas com o recurso financeiro. Então, a gente pode muito bem trabalhar para melhor capacitar a sociedade civil em alguns aspectos que elas ainda têm alguma fragilidade. Nem todas têm as mesmas fragilidades, mas elas podem muito bem ser ainda mais fortalecidas para desempenhar as coisas que elas se propõem a fazer, né? Então, hoje a gente teve um boom de doações, gente, na pandemia. As organizações foram muito estratégicas e atuaram muito rapidamente nos territórios em que elas atuam, distribuindo cesta básica, fazendo campanhas de conscientização sobre a questão da higiene, né, no momento da pandemia, mas a gente já vê caindo um pouco esse apoio. Né? Então, a gente vê uma redução do financiamento do setor público e de organismos internacionais, essa desconfiança que a gente já falou um pouquinho, e um olhar muito distanciado das organizações muito pequenas de base comunitária que estão trabalhando bastante dia e noite para garantir direitos, né? Então, quando a gente fala da filantropia, né, de garantia de direitos, são muitas formas possíveis de apoiar, né, a sociedade, de contribuir. A gente tem aqui, por exemplo, um programa de voluntariado em que grupos de voluntários, por exemplo, se reúnem para fazer um plano de comunicação para uma organização, para fazer um plano de captação de recurso. Então, são muitas as formas possíveis, mas a gente tem que olhar, sim, para fortalecer essa rede, né, esse gama enorme de organizações filantrópicas que estão ali na ponta fazendo o trabalho diariamente. Pode passar, por favor. Eu trouxe aqui, então, para a gente ir encerrando, um pouco de alguns pontos que eu acho que a gente precisa observar, né? Então, precisamos, ao olhar para o investimento social e para a filantropia, ter como norte a busca pela equidade, né? A gente nunca vai ter um país bom para a gente mesmo se ele não for bom para todo mundo, né? Então, a gente precisa dar mais acesso a quem tem menos acesso. É importante a gente pensar no diálogo com as comunidades, ou seja, o que realmente é necessário nesse contexto para que a gente tenha realmente um investimento efetivo, né? A gente precisa, então, encontrar caminhos para financiar essa sociedade civil, para que ela caminhe de forma autônoma, estratégica, não assim aos trancos e barrancos, tentando sobreviver, né? Aqui agora eu tenho dinheiro para o projeto, amanhã eu já não tenho mais, e como é importante a gente garantir isso. Acho que é uma coisa importante aí, caminhando para um diálogo com as políticas públicas, que no investimento social privado, na filantropia, a gente tem possibilidade de inovar. A gente tem uma velocidade diferente, né? Coisas que às vezes são difíceis para as políticas públicas. A sociedade civil pode pensar essa inovação social, inclusive inspirar políticas públicas, né?
E acho que a gente tem que continuar fazendo eventos e ações como essa que a gente faz hoje, a gente dialogar e procurar um alinhamento entre empresas financiadoras, entre voluntários, entre entidades filantrópicas, para que a gente entenda bem quais são os desafios e caminhe na mesma direção. Eu acho que tem mais um, acho que acabou, né? Acho que é isso. Falei muito rapidinho, mas estamos à disposição. Aqui é o site do Itaú Social, onde tem todas as nossas ações e vocês podem se informar mais sobre elas. Muito obrigada. Obrigado, Camila. Muito obrigado pela apresentação. Tem algumas perguntas, mas no final a gente faz as perguntas pertinentes a cada apresentador, né? Agora teremos aqui a apresentação do nosso colega economista, o senhor Custódio Pereira, que é mestre em administração pelo Mackenzie e doutor em História Econômica pela USP, especializado em finanças e gestão e educação. Por favor, Custódio, a palavra é sua. Obrigado. Primeiro, eu vou pedir para o pessoal da retaguarda aí me ajudar. Isso. Bom, primeiro, um grande prazer, Gil, e ter ouvido a palestra maravilhosa. Foi resumida, a gente ficou com vontade de ouvir mais, mas, Camila, eu acho que você sintetizou muito bem a necessidade de uma atuação maior por parte do Estado, da família e das empresas. Muito obrigado. Quero cumprimentar a todos que nos veem e nos ouvem, né? A minha ideia é dar uma visão muito rápida e uma visão geral sobre um setor que posso garantir a vocês que é desconhecido pela maior parte da nossa população, mas é um setor muito importante para a sociedade e, por isso, eu quero compartilhar os dados dessa pesquisa, que é uma pesquisa inédita, e eu vou pedir que passe já a segunda transparência aí, por favor. Bem, essa pesquisa ela foi feita por iniciativa do FONIF, que é o Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas. Ele nasceu em 2015, e aí vocês vejam bem, o setor existe desde o descobrimento do Brasil, e o setor nunca se organizou de forma a defender os seus interesses que vêm da Constituição, suas garantias dos direitos constitucionais. E aí o FONIF veio para isso. E nesta mesma linha, o FONIF decidiu verificar o quanto nós representamos, quem nós somos, qual é a nossa atuação, e daí é que veio a pesquisa. Pode passar. Pode passar. Bem, a Camila, na apresentação dela, ela falou da necessidade, da importância, né, de famílias, empresas e tudo terem uma atuação mais forte para ajudar a sociedade, né? As instituições filantrópicas, elas são parceiras do Estado na oferta de serviços. Elas recebem algumas imunidades e, para isso, elas têm que dar uma contrapartida. Só que a contrapartida que o setor dá é muito maior do que as imunidades que ela recebe. Então, normalmente, o próprio Estado tem dificuldades, muitas vezes, em entender a importância deste setor, que tem uma atuação muito mais eficiente, muito mais efetiva do que, muitas vezes, algumas instituições públicas no mesmo setor. Quer dizer, nós, com menos recursos, fazemos muito mais. Pode passar. Pode passar. Bom, nós estamos em todos os estados, né? Nós estamos em 58% de todos os municípios do país e atendemos quase 90% de toda a população. Por aí vocês vão vendo a expressividade do setor. Pode passar. Pode passar. Oi? Oi. Então, quando nós fizemos a pesquisa foi feita pela Dom Strategy. É a terceira edição dessa pesquisa, e a cada pesquisa e a cada edição nós aprimoramos e aprofundamos mais. A pesquisa não precisaria ser auditada, mas nós entendemos que seria importante ter uma auditoria externa na pesquisa. E quem fez a pesquisa, auditou a nossa pesquisa, foi a Audisa, que ela é especializada no terceiro setor.
E o objetivo foi sabermos o que nós representamos, qual é a contrapartida que nós damos, como eu mencionei. Pode passar. Eu vou passar bem rapidinho, então, olha, nós hoje temos 27.384 instituições filantrópicas cadastradas no SEBAS. Eu estou dizendo isso porque a Camila mesmo mencionou que nós temos em torno de 800 mil organizações sociais, instituições filantrópicas, está tudo dentro do que nós chamamos terceiro setor. Mas nós fizemos o corte das instituições que têm a certificação de instituição beneficente. Essa certificação ela é dada mediante critérios, auditoria, acompanhamento, verificação de contrapartidas que o governo, o Estado, exige, a lei exige. Então, elas recebem um certificado e essas que têm o certificado é a amostra que nós vamos apresentar. E aí vocês veem a representatividade do setor. Pode passar. Para cada R$1 de imunidade, o setor retorna praticamente R$10 de contrapartida. Então, a pesquisa mais recente mostra que R$1 de imunidade, o setor retorna 9,79 vezes. Se fosse um investimento, seria um investimento que todos gostariam de fazer. Esse é o investimento que o Estado faz. É um investimento que nos dá imunidades e nós damos a contrapartida em serviço. Pode passar. Nós atendemos 230 milhões de pessoas na área de saúde. É lógico que uma pessoa pode ser atendida 2 ou 3 vezes. Temos 778 mil bolsas e 625, eu não consigo ver aqui, a parte de baixo, né? 625 mil pessoas na parte de riscos sociais, idosos e crianças que atendem na área de assistência social. Pode passar. As instituições que atendem na parte dos hospitais filantrópicos, nós atendemos 1.600 hospitais filantrópicos que atendem o SUS. Nesse mapa, confere um pouco com o que a Camila falou. Nós estamos mais no Sudeste e no litoral e muito pouco no centro, tá certo? Porque também há um aspecto de densidade demográfica, né? Pode passar. Para vocês terem uma ideia, destacando aqui, na alta complexidade, as instituições filantrópicas de saúde atendem 66% de toda a alta complexidade do país. Então, não dá para nós vivermos como sociedade sem as instituições filantrópicas, tá certo? E aí tem outros indicadores, por exemplo, na área de neoplasias, etc., e de doenças do aparelho digestivo. Quer dizer, os números são muito representativos, todos eles sempre em torno de 50% ou mais de representatividade no Brasil. Pode passar. Nós estamos em 861 cidades que só existe uma instituição filantrópica de saúde, só existe uma Santa Casa que atende aquela cidade. Não tem outro tipo de atendimento. Pode passar. Por aí vocês vão vendo que é um setor que é pouco conhecido e muito representativo. E, às vezes, quando é conhecido de uma maneira assim, distorcida, com um viés que não é verdadeiro e também não corresponde à realidade. Nós representamos 24% dos hospitais e 36% dos leitos de UTI, com uma diferença. A efetividade do setor mostra que 6,61 melhor no resultado das internações de UTI, quer dizer, a relação leito, performance, sobrevida, duração também da pessoa internada, tudo isso o indicador mostra que nós fomos 6,61 vezes melhor do que as demais instituições não filantrópicas, né? Pode passar. Pode passar. Bom, nós temos em torno de 5 mil instituições filantrópicas de educação no país, e temos 1,5 milhão de estudantes matriculados, quer dizer, nós representamos 18% do total de alunos na rede
privada. Pode passar. Uma coisa importante também é que nas instituições de educação filantrópicas, de educação básica, o resultado no Enem é de 17% melhor do que todas as outras instituições que não são filantrópicas, o que mostra a qualidade do ensino das instituições filantrópicas. Muitas delas de origem religiosa, de organizações religiosas, mas tem muitas instituições que são iniciativas de famílias e tudo mais que decidiram optar por ser instituições filantrópicas. Pode passar. Isto é, terem os SEBAs, né? Nós temos 300 instituições de ensino superior no país, e aí vocês veem no mapa, né, que a principal concentração de instituições de ensino superior está no Sudeste e, então, na faixa litorânea do Brasil. Pode passar. Pode passar. Nós representamos, o setor representa 12% de todas as instituições do ensino superior, e a importância também que esta qualidade que nós vimos, de 17% melhor do que as outras instituições, nós damos 355 mil bolsas, que eu não consigo ver porque eu estou no celular. Deixa eu ver, só um minutinho só. 355 mil bolsas na educação básica e 3 mil na educação superior. Desculpe, é que eu estou sem internet e estou usando o celular, então tem esses informações. Pronto. 423 mil de ensino superior. Pode passar. Bom, nós, de todas as organizações de assistência social no país, que cuidam de idosos, de crianças, de homens de rua e tudo isso, o setor filantrópico representa 40% de todas as entidades do atendimento de assistência social. Pode passar. Pode passar. Bom, são 8.200 instituições filantrópicas no país de assistência social. Então, quando nós pegamos o volume de serviços disponibilizados à sociedade pelas filantrópicas, dividido pela imunidade tributária que o setor tem, nós temos aquela conta que é o retorno das instituições filantrópicas, que é aquele 9,79. Pode passar. Bom, pela Receita Federal, as imunidades, as isenções, totalizam 30 milhões. As filantrópicas representavam em 2018 11 bilhões e agora elas representam 14 bilhões, quase 50% dessas isenções que muitas organizações têm. A diferença é que esses 14 bilhões, como nós vamos ver, dessas instituições que recebem uma certificação, elas dão esse retorno muito significativo. Pode passar. Aí nós temos uma conta. Pode passar, por favor. Pode passar. Nós geramos 1,5 milhão de empregos diretos, e aqui nós temos na área, aquela conta que eu falei, de 14 bilhões de imunidade, o setor dá de contrapartida 138 bilhões, que dá esse múltiplo de 9,79. Então, para concluir, eu queria que passasse mais rapidamente os próximos slides. Então, na área da saúde, esse indicador, ele é o melhor indicador. Para cada R$1 de imunidade, nós retornamos 11,35, pode passar. Na educação, para cada R$1 de imunidade, nós retornamos quase 5 vezes mais, pode passar. E na área de assistência social, nós retornamos para cada R$1 de imunidade quase 13 reais. Então, vocês podem ver, pode colocar o último slide. Bom, com isso eu concluo. A ideia foi dar uma visão geral desse segmento filantrópico no país que tem a certificação SEBAS, que é o braço direito do governo e que está no Brasil desde o descobrimento do Brasil
e muitas pessoas são atendidas, têm bolsas, têm o atendimento desse setor e muitas vezes nem sabem que a instituição que ele foi atendida é filantrópica. Obrigado aí pelo tempo, Gil. Com a palavra. Não, muito obrigado, Custódio. Foi muito ilustrativa a sua contextualização desse mercado. Inclusive, eu até diria que é um assunto muito pertinente, porque eu presido o Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra do Estado de São Paulo, na gestão 2020 e 2024, e dentro do que vocês dois falaram, é um assunto que é muito da nossa área, porque a gente percebe que os avanços nossos, somos uma população aí de 56% da população negra daqui do Brasil, e a gente percebe que não existe um recorte racial dentro de alguns estudos de quantos são contemplados aí, mesmo como a própria Camila disse, os alunos mais abastados, eles têm 8.000 horas de aulas a mais. Então, isso acaba prejudicando realmente o avanço dessa população que não tem acesso à escola. Então, quando vai para a escola, está passando necessidade, passando fome, por muitas vezes vai na escola para ter um alimento. Como é que o setor vê essa população, mesmo da parte de infraestrutura também, as pessoas que moram em beira de rio, como é que a pessoa pode ter uma educação, educar seu filho na beira de córrego, totalmente contaminado? Como que é que esse setor, hoje a gente falando em ESG, as empresas multinacionais também estão sensíveis para que negros ocupem cargos de destaque, como é que esse setor de filantropia vê um recorte racial? Até porque o Conselho hoje, quem eu tenho um maior orgulho, nós criamos lá um grupo de trabalho de equidade racial. Então, essa questão racial, ela está sendo trazida agora para dentro do Conselho para que haja também uma sensibilidade e que nós tenhamos números que possamos avançar e diminuir, né, essa desigualdade social que é tão grande no nosso país. Como é que o setor vê isso? Uma pergunta minha aqui, tá, de vocês que me levou a poder falar. Você quer que eu responda ou Camila? Bom, acho que os dois têm capacidade para responder. Tá. Então, eu começo. Tá? Bom, primeiro eu quero dizer que esse assunto de aspectos raciais, né, conforme o nível de carência, quanto maior o nível de carência, mais elegível é para a pessoa ser atendido pelas instituições filantrópicas, tá certo? Então, vamos dizer, na área de saúde, com a perda de empregos, foi o setor das Santas Casas que atendeu as pessoas que perderam emprego e perderam os planos de saúde. Na educação, é mais elegível a ter uma bolsa aquelas pessoas que estudaram em escolas públicas, é um critério de elegibilidade, e que tenham necessidades, quer dizer, carências financeiras comprovadas para poder entrar. Então, é um critério muito rigoroso para fazer o atendimento. Eu quero dizer, para não ocupar mais tempo e dar oportunidade para a Camila, que certamente vai contribuir mais, eu quero dizer o seguinte: se nós, a sociedade, não tiver consciência do drama que a sociedade tem, daqui a algum tempo nós vamos enfrentar as consequências disso. A sociedade nossa, o capitalismo, precisa ser um capitalismo filantrópico, voltado a melhorar a condição de vida. Não adianta, nós falamos em ESG, mas precisa haver a prática disso. E se não houver educação, nós não vamos conseguir tornar o país produtivo. Então, a sociedade tem que entender que ela tem que participar. Como a Camila colocou, é o Estado, a família, as empresas, né? Eu não quero falar mais, Camila, para não tirar o seu tempo aí, por favor. Desculpe, viu? Até acho que falei demais. Imagina. Eu achei super importante você trazer isso, e eu acho que a gente precisa olhar para essa questão com intencionalidade. Não pode ser uma coisa assim, se vier a gente atende, se não vier... Porque são pessoas que muitas vezes estão às margens mesmo, têm menos acesso. E tem um discurso perigoso que a gente trata todo mundo igual.
mas as pessoas estão em condições desiguais, então a gente precisa olhar e pensar estratégias diferentes para olhar a equidade. Aqui no Itaú Social, a gente tem um olhar de prospecção dos municípios em que a gente vai atuar. E a gente olha vários critérios, né, de vulnerabilidade social, mas olha intencionalmente para o número da população negra, da população indígena, né? Quando a gente olha para os nossos projetos, tanto que acontecem em Secretaria de Educação, quanto os que acontecem em organizações sociais, esse é um tema que precisa ser base, né? Ele não é para dar uma pincelada, ele é base. Então, uma secretaria que quer olhar na sua rede de ensino, né? Ou uma organização social na sua população ali no seu entorno, que quer olhar para a redução de desigualdades, ela precisa olhar para a questão de raça, para a questão de gênero, e tem que ser intencional mesmo, e não assim, se der, deu, né? Tem que ter um esforço intencional. Muito bem. Camila, deixa eu tomar um pouquinho mais do seu tempo aí. Teve uma pessoa que participou e ele nos trouxe uma pergunta aqui, que essa pergunta seria para você. Fauzi Jorge, ele diz assim, parafraseando o professor Pierluigi Piazzi, a educação é de incumbência da família, a escola compete à instrução. O que pensa a senhora Camila sobre isso? Acho que por cima já deu uma... né? Eu acho que cada um tem um papel. Cada um tem um papel. Tem, né? 3 minutos para você, Camila. Tá bom. Cada um tem um papel, né? Eu acho que a gente está falando, quando a gente olha para o desenvolvimento de uma criança, a gente está falando de múltiplos aprendizados, né? E que eles acontecem se a gente olha para a nossa vida, onde a gente aprendeu, onde a gente se tornou quem a gente é. Na escola, na família, no lazer, numa experiência que a gente teve, né? De repente, num livro que a gente leu. E a gente precisa, então, olhar para essa inteireza da criança, entendendo, sim, que tem coisas que são garantidas ali na família. Lembrando que nem todas as crianças têm o mesmo tipo de família ou têm as mesmas condições ali, né? Então, eu acho que não dá para a gente falar que é papel de um ou de outro, mas que cada um, com os seus saberes, suas possibilidades, tem que colocar a criança no centro e olhar, sim, para o desenvolvimento dela. Ótimo, Camila. Muito obrigado. Bom, agradeço. O Custódio, se queria fazer suas considerações finais, Custódio. Obrigado. Por favor, fique à vontade. Quero dizer que considero o tema extremamente importante. Quero cumprimentar aí a equipe do nosso querido Corecon, que decidiu colocar esse tema neste congresso. E quero dizer àqueles que têm interesse em conhecer com profundidade essa pesquisa, onde vários dados estão disponíveis no nosso site, que é o site do FONIF, Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas. Lá você pode baixar toda a pesquisa, inclusive acessar os dados e saber, na sua região, quais são as instituições filantrópicas e tudo mais. Então, FONIF, www.fonif.org.br. Obrigado, Custódio. Obrigado, Camila. Obrigado. Camila, por favor, suas considerações. Muito obrigada, eu agradeço demais a oportunidade, acho que a gente precisa realmente falar bastante disso, concordo totalmente, né, com o que o Custódio falou. Eu acho que não é uma questão de só de fazer bem, né, mas de garantir direitos a todas as pessoas, independente de raça, cor, gênero, idade, né, como a gente falou. Então, muito obrigada, que a gente siga aqui fortalecendo cada vez mais o setor social no país. E para que nós tenhamos uma sociedade mais justa, né, e menos desigual. Muito obrigado aí pela equipe, o Wagner, o Hassan e a todos. Muito obrigado ao presidente Pedro Afonso e todos os conselheiros do nosso Conselho de São Paulo, Conselho Regional de Economia de São Paulo. Muito obrigado.